Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu sou Angélica Helles, eu sou alguém que é de um podcast de cinema, né? Mas eu estou curtindo tentar abordar aqui histórias de crimes reais. Sempre que possível, eu vou fazer o link com algum filme, alguma série, né? Que isso é legal, a pessoa tem um conteúdo a mais. Esse caso aqui é um caso que, sinceramente, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu vi que algumas pessoas já fizeram. Mas sinceramente eu nem escutei, eu fui atrás para eu poder eu mesma pesquisar e tentar entender, que é um caso acontecido na França, que, gente, é assim, a gente assiste, né, os vídeos de true crime, escuta os podcasts, e você fica se perguntando, né, fala, meu, né, qual grau pode chegar a maldade humana, né? E eu digo mais, o senso de oportunismo, porque, cara, esse caso desse doutor Marcel Petiot é um caso que ele aproveitou que a França estava invadida pelos nazistas, ele já tinha uma carreira de crimes, na verdade, e ele conseguiu uma coisa que eu acho, isso é, para mim é quase até mais surpreendente. Ele conseguiu, no meio do absurdo que foi a Segunda Guerra Mundial, o ataque de Hitler, né, a invasão nazista, os campos de extermínio, o cara conseguiu virar uma celebridade de crime, sabe? Porque foi espetacularizada essa questão do crime dele para vários jornais, vários países, até escandinavos. E olha, eu vou falar para você que esse caso aqui do Marcel Petiot, conhecido como Doutor Satã, né? Conhecido também como Jekyll e Hyde da vida real, que é uma expressão, eu não gosto muito nem quando chamam os caras, os assassinos, os criminosos de monstros, porque eu acho que tira a responsabilidade da pessoa, que chamam de psicopata hoje em dia, né? Patologizam isso, mas é uma pessoa que fez escolhas, né? Escolheu fazer o mal muitas vezes, né? A pessoa não é insana, não rasga dinheiro que nem chamam, entendeu? Mas a pessoa continua praticando maldade de maneiras assim grotescas. Desde criança, Petiot era considerado como alguém de inteligência fora do comum, mas também com graves problemas de comportamento. Por exemplo, aos 17 anos, ele foi preso por roubo, mas um juiz o libertou. Acabou determinando que ele não tinha capacidade mental para enfrentar o julgamento. Em 1917, quando ele serviu ao exército francês durante a guerra, Petiot foi julgado por roubar mantas de outros soldados. Mais uma vez, ele foi inocentado sob justificativa de sofrer de demência. No entanto, apesar do seu estado mental, ele foi mandado novamente à frente de batalha, onde sofreu uma crise. Ao liberá-lo, alguns médicos insistiram que ele devia ser mandado para uma instituição psiquiátrica. Mesmo assim, Petiot conseguiu estudar e formar-se em medicina em 1921, o que nos faz refletir sobre a qualidade dos formandos em medicina, né? Ele abriu um consultório na cidade de Villeneuve, onde se tornou uma figura popular. É aqui que a história vai começar a ficar esquisita, porque nessa cidadezinha ele chegou a se eleger prefeito em 1926. Mas acabou sendo suspenso do cargo por 4 meses em 1930, após ser declarado culpado por fraude. Mais tarde, um dos seus pacientes foi assassinado e outro paciente que havia acusado Petiot de ter cometido o primeiro crime também morreu misteriosamente. Misteriosamente, né, gente? O médico foi afastado definitivamente do cargo de prefeito, mas logo ganhou as eleições para vereador. Novamente, ele perdeu a cadeira na Câmara dos Vereadores depois de ser declarado culpado de roubar energia elétrica da cidade. Em 1933, ele mudou para Paris, onde continuou tendo uma boa reputação como médico, mas cometendo diversos delitos nas horas vagas. Aqui, nesse momento, é interessante o contexto que essa história se passa, né? A gente falou aqui rapidamente da Primeira Guerra Mundial, que ele era um veterano da Primeira Guerra Mundial. E isso, inclusive, ele se beneficiou, né, com um programa
de aceleração de educação, né? Se formou em 8 meses, né? Que coisa mais absurda. Mas após que quando explode a Segunda Guerra Mundial e a queda da França, a França tomada por Hitler, ele vai começar então a se beneficiar, né, desse momento trágico do país dele, né? Um momento onde as pessoas estão desesperadas, tentando fugir, tentando se esconder, né? Porque a violência já estava explodindo em vários locais também. Você vê que aqui nesse momento ele começa a fornecer atestados médicos falsos aos cidadãos franceses que foram convocados para trabalhos forçados na Alemanha, porque sim, né? Vários cidadãos eram forçados a fazer trabalhos, né? Vários cidadãos franceses eram forçados a ir para a Alemanha para trabalhar, né? Ele tratava também trabalhadores doentes que tinham retornado. Ele acabou sendo condenado em 42 por prescrição excessiva de entorpecentes, apesar do desaparecimento desses dois, né, pacientes viciados, né, que teriam testemunhado contra ele, né. Foi multado em 2.400 francos. Aí você começa a perceber, né, que na história da vida desse personagem, dessa figura, ele várias vezes foi pego, né, no crime, né, desde a mais tenra juventude até, né, a adolescência, durante a vida dele no exército, e sempre se safou, né? E aí que vem aquela teoria que eu acho interessante, de que quanto mais eles vão se dando bem, mais eles vão apertando, né, e fazendo mais coisas. E não à toa, o que ele resolveu fazer, né? Você tem a resistência, né? Obviamente, se Paris, né, se a França está tomada pelas forças de Hitler, tem a resistência, né? E ele resolveu começar a utilizar essa resistência, né? Ele falava que participava da resistência para ele se beneficiar financeiramente. Ele falava que desenvolvia armas secretas, que supostamente matavam alemães, sem deixar evidências forenses. Ele falava que tinha reuniões de alto nível com comandantes aliados, que era envolvido em atividades de resistência, que plantava armadilhas por toda Paris. Ele mentia muito, né? E ele parecia que era alguém que estava dentro da resistência, e ele falava que trabalhava junto com uma força antifascista da Espanha. Isso era uma mentira. O que acontece? Ele tenta fraudar e tenta ganhar mais dinheiro. Só que agora ele vai fazer isso utilizando vidas humanas. A atividade mais lucrativa que esse homem, o Marcel Petiot, vai desenvolver então é falar que ele tem uma rede de fuga fraudulenta, a Flytox. Ele adota então o codinome Dr. Eugène e começa a aceitar qualquer pessoa que pudesse pagar o preço de 25 mil francos, independente de serem judeus, combatentes de resistência ou criminosos comuns. Os seus assessores, né, o Raoul Fournier, o Edmond Pintard e o René Gustave Nesondet, direcionavam as vítimas para suas mãos. Assessores, né, capangas. Petiot, ele afirmava que ele poderia conseguir uma passagem segura para a Argentina, outro lugar da América do Sul, através de Portugal. Uma coisa que ele fazia era alegar que as autoridades argentinas, né, ou para qual país a pessoa fosse viajar, era necessário fazer uma vacina no consultório dele. E é aqui que estava o pulo do gato, é aqui que ele fazia, de maneira indiscriminada, o assassinato de várias pessoas. Porque ele falava que ia vacinar, só que ele estava injetando cianeto nas vítimas. Ele então fazia o seguinte: pegava todos os objetos de valor e se desfazia dos corpos. As pessoas então confiavam nele, entregavam a sua vida em suas mãos e ele fazia isso, né? Nunca mais eram vistas, óbvio. A princípio, ele começava fazendo assim, despejando os corpos no rio Sena. Depois ele acabou resolvendo destruir os corpos submergindo-os em cal, ou então incinerando-os, queimando. Petiot, ele comprou uma casa na Rue de l'Esser 21. O caso aqui, nessa história bizarra, sinistra, e que, por sinal, vocês estão vendo imagens aqui no documentário, que foi feito ali pelo canal Absolute Crime, que é The Murder Network, né? A rede do assassino.
onde mostra inclusive a descoberta dos corpos, né? Aqui nesse momento está mostrando o Maigret, né? Que esse detetive desse caso, ele foi inspiração, né? Para o autor escrever esse personagem, o Maigret, esse detetive. O caso aqui é que o problema de você começar a tentar se livrar dos corpos e você obviamente não conseguir, porque você está tentando de todas as maneiras, fazendo um buraco no quintal, jogando o cal por cima, jogando no Sena, começa a chamar atenção, não é verdade? Se começar a ficar aparecendo vários e vários cadáveres no rio, até mesmo uma cidade que está ocupada pela Gestapo, as pessoas vão começar a se perguntar o que que é isso, né? O que está acontecendo, né? O que está vendo aqui? O caso é que não tem como manter a descrição. Ele começou a fazer o seguinte, ele tinha vários fornos na casa dele. Não à toa, depois ele foi até chamado de Pequena Auschwitz, né? Ele tinha vários fornos e ele desmembrava os cadáveres e queimava. Claro que isso daí incomodava muitos vizinhos, né? Porque imagina só você sentir esse mau cheiro de coisa queimando o tempo todo, carne queimando, né? E vai ver em que condições essa carne se encontrava, talvez até carne já em avançado estado de decomposição, né? Por sinal, né, para uma curiosidade mórbida, mas é uma curiosidade, porque se você vê nesses filmes aí, tipo A Lista de Schindler, esse filme que ganhou o Oscar recentemente, que é o Zona de Interesse, que é um filme do Jonathan Glazer, que é sensacional, né? Um filme realmente que ele trata dessa questão. Porque aqui a gente está falando sobre incineração de cadáveres, né? Ou de corpos. Quando você assiste A Lista de Schindler, que é muito triste, né? A gente está falando de questões aqui de holocausto também, inclusive, obviamente, né? Afinal, né? Quem estava invadindo a França. Então você vê que as pessoas que moravam nas redondezas dos locais que tinham campo de concentração, tinham os fornos onde eles queimavam, não era uma cinza comum que caía do céu. As pessoas relatavam uma cinza pesada, entendeu? Porque você está queimando carne, né? Você está queimando gordura, então outro tipo de cinza, né? Então as pessoas reclamam sobre isso. No filme Zona de Interesse, sem dar spoiler, mas recomendo que você assista. E também tem essa questão do mau cheiro, né? Porque é uma família que vive ao lado de um campo de concentração, porque o cara é um comandante de campo de concentração, só que eles ficam tapando o sol com a peneira, né? Fingindo que tá tudo ótimo ali naquele jardim maravilhoso, sendo que você tá ali, o cara tá fazendo a organização da queima, né? Dos corpos, né? Fazendo a organização da construção dos fornos. Então aqui, nessa história, também tem essa questão que é colocada aqui, que na verdade você vê que realmente, né, essa questão nazi ela é colocada aqui porque sim, esse cara ele estava utilizando técnicas que seriam usadas mais adiante, né, para poder, né, já que ele é mencionado assim. Então é uma coisa muito trágica. E você vê aqui que desde a mais tenra infância, como eu coloquei, ele também era uma pessoa muito problemática. Então você vê que ele nunca era parado. Então a tendência é aquilo, né? Se você várias vezes comete vários crimes, mas você nunca é responsabilizado por esses crimes, você é dado como incapaz, como ele foi dado, você vê que realmente a tendência é progredir, né? Então ele achou que a certo momento ele poderia simplesmente falar assim, olha, tem um monte de gente querendo fugir daqui e eu sou um médico, entendeu? Eu tenho carta branca para poder comprar medicamentos pesados, comprar cianeto para ter seringa e tal. As pessoas confiam normalmente no médico, né? Eu queria até, né, fazendo um link com o que tem acontecido de uns anos para cá, desde o governo Bolsonaro, que os médicos, muitos deles ficaram recomendando medicação que não é reconhecida para certas, por exemplo, ivermectina ou cloroquina, por exemplo, né? E o próprio Conselho de Medicina aqui no Brasil também é a mesma coisa, ele também não responsabilizou esses médicos, falou que eles têm direito de clinicado como eles quiserem, e não é assim que funciona. Você não manda alguém tomar uma medicação que não funciona para uma coisa ou para outra. Recentemente teve uma denúncia no Twitter de uma moça que foi para uma UBS, a médica estava recomendando ivermectina para dengue, porra, não nada a ver. Então é assim,
A figura do médico é uma figura muito endeusada, glorificada, sábia, quase divina, né? Então é fácil para as pessoas entenderem essa figura do médico como uma pessoa que não vai lhes fazer mal, né? É bom a gente ter muito cuidado com quem a gente confia cegamente, né? Ele, obviamente, se aproveitou muito disso, Marcel Petiot, porque ele realmente conseguiu matar muita gente. Nesse momento, eu quero que você se atente aqui para a maneira como esse cara acabou sendo pego, né? Olha só, vamos colocar aqui, e estou lendo uma matéria muito legal aqui do Murderpedia, tá? Que se chama Sinais de Fumaça, por Michael Newton. Ele relata o seguinte: na manhã de segunda-feira, 6 de março de 1944, uma fumaça fétida saía da chaminé de uma elegante casa na Rue Lesueur 21, Paris. Os vizinhos olharam com desconfiança para a casa de 3 andares do século XIX, com seu estábulo privado, pátio, que já foi a casa de uma pequena princesa francesa. À medida que as horas, então dias, se arrastavam sem que a fumaça nociva diminuísse, um vizinho finalmente foi reclamar no sábado 11 de março. Ele encontrou um bilhete pregado na porta: ausente por um mês. Encaminhe a correspondência para a Rue 18, Les Lombards e Leucière. A polícia foi chamada e 2 policiais chegaram em bicicletas. Os vizinhos informaram-lhes que o proprietário da casa, Dr. Marcel Petiot, mantinha uma residência separada a 3 quilômetros de distância, na rua Caumartin, 66. Alguns notaram um misterioso desfile de visitantes na casa vazia do Dr. Petiot durante os últimos 6 meses, incluindo visitas noturnas de um estranho com uma carroça puxada por cavalos. Alguns meses antes, 2 caminhões haviam parado no número 21, o primeiro retirando 47 malas, enquanto o segundo entregava 30 ou 40 sacos pesados de algo desconhecido. Os policiais telefonaram para o Dr. Petiot em casa. Ele perguntou se eles haviam entrado na casa. Ao receber uma resposta negativa, advertiu: não façam nada, estarei aí em 15 minutos. Meia hora depois, com a fumaça piorando e sem sinal de Petiot, os patrulheiros chamaram os bombeiros. Entrando por uma janela do 2º andar, os bombeiros revistaram os andares superiores antes de entrar no portão. Eles logo voltaram, um deles vomitando, e o seu chefe disse aos policiais: vocês têm algum trabalho pela frente, hein? Em seguida, 3 policiais desceram, onde um fogão a carvão foi encontrado queimando a todo vapor, com um braço humano pendurado na porta aberta. Perto dali, um monte de carvão estava misturado com ossos humanos e fragmentos de vários corpos desmembrados. Era impossível contar as vítimas neste quadro de terrível desordem. Atordoada, a polícia deixou o porão mais ou menos na hora em que o Dr. Petiot chegou em sua casa, de bicicleta. Isso é sério, observou Petiot. Minha cabeça pode estar em jogo. Então, depois dele interrogar cada um dos homens da lei para determinar se eram franceses, o Petiot identificou os mortos no porão como alemães e traidores do nosso país. O Petiot afirmava ser o chefe de um grupo de resistência, com 300 arquivos em sua casa na Rue Caumartin, que devem ser destruídos antes que o inimigo os encontre, ele falava. Os policiais franceses, amargurados pelos anos de ocupação nazista, permitiram a saída de Petiot. 7 meses se passaram antes que o vissem novamente. Enquanto isso, a perícia na cena do crime prosseguia. Na garagem de Petiot, a polícia encontrou uma grande pilha de cal, misturada com restos humanos, incluindo couro cabeludo, maxilares irreconhecíveis. Uma cova foi cavada no estábulo, cheia de mais cal. Cal pura, cheia de cadáveres em vários estágios de decomposição. Na escada que liga o pátio ao porão, a polícia encontrou um saco de lona contendo a metade esquerda de um cadáver sem cabeça, completa, exceto o pé e os órgãos vitais. O comissário Georges Victor Massou,
um veterano da polícia com 33 anos e mais de 3.200 detenções em seu crédito, assumiu imediatamente o comando do caso. Examinando a casa da morte, ele notou pias no porão grandes o suficiente para drenar o sangue dos cadáveres e uma câmara octogonal à prova de som com algemas montadas na parede. Um olho mágico centralizado na porta. O detetive Massu ainda estava no local quando chegou um telegrama da sede de polícia de Paris dizendo: ordem das autoridades alemãs. Prendam Petiot, lunático, perigoso. Para os patriotas franceses, aquela ordem dos invasores alemães sugeria que Petiot poderia ser de fato, sim, um herói da resistência. A polícia arrastou-se no caminho para a rua Caumartin e encontrou o apartamento de Petiot abandonado, sem vestígios do médico ou de sua família. Em vez de procurá-lo, os detetives interrogaram os trabalhadores que reformavam a casa na Rue des Souers. As autoridades parisienses souberam que Petiot havia sido preso e torturado pela Gestapo de maio de 1943 a janeiro de 1944. Eliminaram a razão para uma caçada humana urgente. Então, você vê até esse momento aqui que ele estava sendo considerado alguém da resistência, porque ele havia sido preso, como ele era um garganteiro, falava aos 4 brados, que ele era da resistência, que ele tinha armadilhas, que ele era uma pessoa importantíssima. Ele, claro, depois se aproveitou disso tudo. Ele havia sido preso anteriormente pela Gestapo e torturado, mas ele não tinha nada que falar, porque era tudo mentira, não é verdade? Por isso que ele foi solto, por sinal. A polícia aqui nesse momento acabou achando então que não precisava fazer uma caçada humana urgente, porque ele era alguém da resistência. Eles estavam sendo um tanto quanto coniventes, né, com a questão. Achavam que aqueles corpos todos, na verdade, eram de espiões alemães, de nazistas, né? Mal sabiam eles que, na verdade, haviam muitas e mais muitas pessoas, inclusive judeus, né, tentando fugir. De volta à Rue de l'Essor, meu francês está uma beleza, que vai fazer o quê? Os investigadores recolheram restos mutilados de pelo menos 10 vítimas. Embora o legista-chefe, Albert Paul, tenha dito aos repórteres que, além de ossos e partes de corpos identificáveis, o Dr. Paul catalogou 33 quilos de ossos carbonizados, 24 quilos de fragmentos não queimados, 11 quilos de cabelo humano, incluindo mais de 10 de couro cabeludo inteiro, e 3 latas de lixo cheias de pedaços, muito pequenos para poderem ser identificados. Com base nas peças substanciais, Paul disse que a vítima mais velha era um homem de 50 anos e a mais jovem uma mulher de 25 anos. Nenhum apresentava ferimentos de faca ou bala, nem havia sido envenenado por qualquer metal tóxico. Os venenos orgânicos não puderam ser excluídos das amostras em mãos. No apartamento de Petiot, na Rue Caumartin, a polícia encontrou quantidade de clorofórmio, estricnina e outros venenos, além de 50 vezes o estoque típico de heroína e morfina para um médico ter. Claramente, havia algo estranho no Dr. Petiot. Mas ele estava desaparecido, não é? Patriota ou vilão? Ele escapou, deixando a polícia com 3 perguntas. Quem foram as vítimas da Rue de l'Essor 21? Como elas morreram? E onde estava o Dr. Petiot? Uma análise policial dos antecedentes de Petiot ajudou a identificar 2 vítimas do matadouro na Rue l'Essor 21. Um deles foi Jean-Marc Van Bever, um viciado em drogas parisiense que adquiriu seus narcóticos com o Dr. Petiot até fevereiro de 1942, quando Van Bever foi preso por repressão às farmácias que comercializavam drogas ilícitas. Van Bever admitiu ter comprado receitas fraudulentas de Petiot, mas desapareceu dias antes de seu julgamento.
em março de 1942. Na época, a polícia acreditava que Van Bever provavelmente foi assassinado por associados do submundo, mas considerou esse julgamento 2 anos depois, à luz de suas descobertas na Rue de la Serre. Outra vítima foi identificada como Marthe Caït, mãe de outro viciado, um certo Raymond Baudet, que também negociou com Petiot o seu veneno preferido. Baudet foi preso em março de 1942, 2 semanas antes do desaparecimento de Van Bever, e Petiot o procurou com uma ideia para se livrar da situação. A senhora Caït deveria mentir sobre o juramento, sugeriu ele, alegando que algumas das receitas de Raymond, escritas no sobrenome de sua mãe, na verdade pertenciam a Marthe, enfraquecendo assim o caso da promotoria contra Petiot. Caït concordou, mas mudou de ideia após consultar o seu médico. Ela desapareceu também, em 26 de março. Mais tarde, seu marido recebeu 2 cartas declarando a intenção de Marthe de deixar o país. O marido consultou Petiot, que confirmou os planos de Marthe de escapar da França ocupada pelos nazistas. Não convencido, Raymond Baudet relatou o desaparecimento da sua mãe em 7 de maio de 1942, mas nenhum vestígio de Marthe foi encontrado, até que os policiais revistassem a Rue de la Serre 21. Em julho de 1942, Petiot foi condenado em ambos os casos de narcóticos. Ele foi multado em 10.000 francos por cada infração, mas a multa foi reduzida a um recurso para um total de 2.400 francos. O inspetor Roger Guinaud suspeitou que Petiot havia assassinado Kate e Van Bever, mas não tinha provas de que nenhuma das vítimas estavam mortas até março de 1944, quando aconteceu o caso do encontro dos corpos, né? Nessa época, Petiot já havia desaparecido. A busca por Petiot começou para valer mesmo em 13 de março de 1944. Sua esposa e filho foram interrogados em Paris, junto com seu irmão Maurice Petiot. Maurice, sem a coragem ou a astúcia do irmão, logo confessou que havia entregado a Calvirgem no número 21, na Rue de la Serre, agindo por ordem de Marcel. Acusado de conspiração para cometer homicídio, Maurice foi preso em 17 de março. Georgette Petiot também foi detida por suspeita de ajudar o marido Marcel em seus crimes. O comissário alemão Robert Jodtke forneceu o motivo dos assassinatos de Petiot, juntamente com detalhes da prisão de 8 meses de Petiot pela Gestapo. Petiot havia sido preso em maio de 43, junto com outras 3 pessoas, sob suspeita de contrabandear judeus para fora da França ocupada. Pois bem, o julgamento de Petiot começou em 18 de março de 1946, no Palácio de Justiça, perante um painel de 3 juízes e um júri de 7 homens. René Fleuriot defendeu mais uma vez Petiot. Os promotores foram auxiliados por 12 advogados civis contratados pelos parentes das vítimas de Petiot. Petiot assumiu um papel ativo em sua própria defesa, brincando com juízes e promotores, interrogando testemunhas e trocando zombarias com advogados particulares. Durante o julgamento, Petiot continuou falando várias mentiras, falando que vítima tal era fácil identificar como um colaborador, que tinha uma cabeça de cafetão. Você sabe, a vítima tal estava viva e muito bem, insistia. Por que os promotores não conseguiram encontrá-lo, hein? Petiot sorria. Aliás, tem várias fotos aqui de Petiot rindo durante o julgamento. Realmente, ele estava se sentindo o máximo. E como ele estava com essa defesa o tempo todo que ele falava que ele só matou alemães, espiões e tal, que não eram as pessoas comuns, que não eram judeus. Então, realmente, parecia, né, que o Petiot, caramba, né, ele era um herói de guerra. Não era um ladrão, não era um assassino. Não era uma pessoa que matava famílias inteiras, e sim um herói. E assim foi. Petiot se recusava a descrever as armas secretas que ele tinha,
Ele falava, né, ele bradava que tinha armas secretas, que ele era uma pessoa muito importante. Ele não sabia descrever. Ele falava que essa informação só poderia ser usada contra a França. Ele falava que muitos fugitivos sobreviveram, que a rota de fuga dele funcionava. Ele falava que nenhuma pessoa foi identificada porque eles mudavam de nome com frequência sobre as pessoas que estavam mortas. Repreendido ali pelo juiz-chefe de mesa, o Michel Lesser, por rabiscar no tribunal, Petiot respondeu: "Estou ouvindo, na verdade não me interessa muito." No segundo dia de julgamento, os repórteres ouviram 2 jurados e o juiz Lesser discutindo com Petiot em particular, referindo-se a ele como um demônio e um assassino terrível. O advogado Fleuriot imediatamente pediu a anulação do julgamento, mas o Tribunal de Apelação rejeitou o pedido. O julgamento foi retomado depois que os 2 jurados infratores foram substituídos. No 5º dia do julgamento, juízes e jurados visitaram o número 21 da rua Le Sueur e, ao passar por uma falange de policiais e vizinhos zombeteiros, Petiot brincou: "Ah, que regresso ao lar peculiar, não acham?" Petiot manteve essa postura de herói até o fim, admitindo ter matado 19 das 27 vítimas encontradas na Rue de la Sueur. Eram todos alemães e colaboracionistas. É claro, classificados entre os 63 inimigos da França, que Petiot admitia ter matado entre 1940 e 1945. Os outros 44 não foram identificados, com Petiot dizendo ao tribunal: "Eu não preciso me justificar por assassinatos que não sou acusado de cometer." Na verdade, ele já havia dito mais do que o suficiente. O resumo de René Fleuriot, saudando Petiot como herói da resistência, foi aplaudido de pé pelo público no tribunal. Os juízes e jurados tinham uma opinião muito diferente. Depois de deliberar durante 3 horas, apenas 90 segundos para cada uma das 135 acusações criminais, o tribunal condenou Petiot em todas as acusações, exceto 9. Ele foi absolvido do assassinato de Nelly Denise Rotin, mas considerado culpado dos outros 26 assassinatos premeditados. A sentença de morte de Petiot com certeza era garantida, embora isso não parecesse perturbá-lo nem um pouco. O advogado Fleuriot recorreu da condenação e da sentença citando 2 reclamações. Primeiro, ele sustentou que a anulação do julgamento deveria ter sido concedida depois que o juiz Lesser e 2 jurados declararam publicamente sua crença na culpa de Petiot. Além disso, acusou Fleuriot, a testemunha Marguerite Baumberger e a sua empregada cometeram perjúrio. Elas mentiram ao afirmar que o Dr. Baumberger estava morto, em vez de escondido na América do Sul. Todos os 3 pontos foram rejeitados e a sentença de morte de Petiot foi confirmada. Um dia antes da sentença ser proferida, os guardas encontraram uma ampola escondida no uniforme da prisão de Petiot. Eles suspeitaram que fosse cianeto, mas o conteúdo revelou-se um sedativo, contrabandeado para a prisão quando Petiot chegou, em outubro anterior. O prisioneiro parecia calmo, sorrindo, enquanto perguntava aos seus guardas: "Quando eles vão me assassinar?" Recusava-se a ver um padre, preferindo, como disse, levar consigo a sua bagagem. A morte de Petiot estava programada para o dia em que o seu apelo foi rejeitado, mas a guilhotina apresentou defeito naquela manhã e a sua execução foi adiada. Às 3h30 da manhã do dia 25 de maio, uma guilhotina portátil foi entregue na prisão, montada e pronta para realizar o seu trabalho árduo em menos de 1 hora depois. Chamado da sua cela, Petiot recusava-se o tradicional copo de rum, mas aceitou o cigarro. Ele também concordou em encontrar-se com o capelão da prisão por causa da sua esposa, dizendo ao ministro: "Eu não sou um homem religioso e a minha consciência está limpa." O ritual de encerramento foi rapidamente concluído. Petiot assinou o registro antes de ter as mãos amarradas, o pescoço raspado e a gola de camisa cortada. Ele se aproximou da guilhotina com calma,
Albert Paul, entre as testemunhas, observou que Petiot movia-se com facilidade, quase como se estivesse entrando em um consultório para uma consulta de rotina. Antes de ser amarrado à mesa deslizante da guilhotina, Petiot alertou os observadores. Senhores, peço que não olhem. Isso não será muito bonito. A lâmina caiu às 5h05. Segundo as testemunhas, Petiot estava sorrindo quando a sua cabeça caiu na cesta. Olha que ótimo, né? Esse texto aqui que eu recomendo, apesar de estar em inglês, né? E a tradução aqui às vezes dá uma certa, né? É muito bom. Aqui é da murderpedia.org, sobre o Marcel Petiot. É uma história que, caramba, né? A gente fica absolutamente chocado, né? Que é de uma crueldade, né? A pessoa acabar com tantas e tantas e tantas vidas, né? Atraía muitos judeus para casa dele, né? Depois, judeus franceses, pessoas que apenas queriam fugir da França que estava ocupada. Então, ele realmente se aproveitou disso, né? Ele fez igualmente, o regime nazista fez com judeus, né? Que acima de tudo, claro que também tem a questão de assassinato, de eugenia, né? Eugenia, morte de gays, de negros, judeus e tal, de pessoas com deformidades, doenças. Ele fez a mesma coisa, só que ele fez isso em pequena escala, né? Só que aí depois, no regime nazista, faziam em grande escala isso daí, se dando bem com isso, e você fica pensando, poxa, né, meu, que coisa horrorosa esse caso. Eu acho esse caso muito interessante, assim, porque essa espécie de caso, assim, na França, né, um caso que eu nunca tinha ouvido falar, depois eu fiquei sabendo que tem vários filmes, né, você vê que tem filmes que contam essa história, tem esse documentário aí, mas tem um filme chamado Doutor Petiot, né, que é difícil de descolar, de 1990, que conta essa história também. Então, acho que vale a pena procurar. Eu não vou prometer que eu vou conseguir que eu costumo fazer isso, né? Quando eu menciono alguma coisa, eu coloco lá no nosso canal do OKRU, o pessoal poder tentar assistir, mas esse realmente é difícil de descolar, né? Tá bem... É o que a gente conversa, né? Sobre a questão do desaparecimento de algumas mídias, né? Se não há interesse em manter DVD ou de fazer uma produção do filme, ele pode até desaparecer, né? Mas com certeza deve ter no OKRU. Se tiver, eu deixo linkado logo abaixo aí, tá? Para você, pelo menos, nem que seja no Spotify, né? Que eu queria até pedir para você que está chegando aqui no final. Normalmente o pessoal costuma pedir isso até no começo, mas eu queria pedir para você curtir, acessar aqui o nosso canal, você se inscrever, para a gente poder chegar o mais rápido possível, né, em 100 inscritos, porque realmente eles não deixam colocar links. Se você cria um canal e demora para você fazer esses passos, né, de você poder colocar link, para você colocar, por exemplo, uma thumbnail, né, que é o que a gente chama essa capa aqui do vídeo, você tem que fazer uma configuração assim de segurança maior, e com certeza links eles só permitem depois que você tem uma quantidade X de seguidores também. Então, se você puder seguir, agradeço demais. E por favor, se você puder também nos apoiar para que a gente consiga continuar esse projeto, eu, né, Angélica, consiga continuar esse projeto e também os outros projetos que eu estou à frente, como o nosso podcast de cinema, nosso podcast sobre Six Feet Under e tal, nos apoie, tá? A gente está pedindo apoio porque o Padrim está fechando as portas e os nossos padrinhos e nossas madrinhas, né, nem todos migraram para o Apoia-se, então a gente precisa muito que você nos apoie aí no Apoie-se, né? Sempre acima de R$ 10, por favor, de preferência. E, se possível, né, faça um Pix pra gente. Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? apoiomasmorra@gmail.com é para nossa conta, onde nós juntamos a grana para comprar equipamento, comprar braço articulado de microfone, essas coisas, pagar site. Então é super importante o seu apoio. Se você está gostando, você quer que eu continue a fazer os podcasts de True Crime para você aqui, do meu jeito, né? Esse jeito muito simples que eu tenho de contar as coisas. Por favor, tá? Nos apoie e me conta aí nos comentários o que você achou desse caso bizarríssimo, né?
que nem todo mundo fala desse serial killer, desse cara que aproveitou a França tomada por Hitler para poder usar para si mesmo e para vantagem financeira e tal. Uma história horrorosa, gente. De qualquer maneira, eu deixo um abraço para você, um beijo e a gente se encontra, tá? No próximo programa. Toda sexta-feira vai sair o nosso programa aqui. Não deixe de se inscrever, tá? Para poder ajudar. E comente aí. O seu comentário é muito importante para que o YouTube entenda que tem alguém gostando do programa. Então, comenta aí, tá bom? Beijo para você. Até o próximo programa.